Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre Smart Cities e o futuro das cidades com Harold Schultz, Chief AI Officer da Make One. Tudo bom, Harold? Sejam bem-vindos aos Cenários. Olá, Kelly, obrigado por ter me recebido aqui pelo convite. Muito bem, vamos começar. Harold, como que o mercado global de Smart Cities tem evoluído nos últimos anos? Você pode fazer aí um cenário para a gente de como que foi essa evolução do mercado de Smart Cities nos últimos anos? Eu posso porque eu sou engenheiro de telecomunicações de formação, né? Então, quando eu estava na faculdade, a gente começou a ouvir falar da tal da internet das coisas, né? Que eram os sensores, as coisas conectadas à internet e tal. Imagina, isso na época o 3G estava começando, né? E na época se falava assim, olha, daqui a pouco a gente vai ter 1 bilhão de pessoas conectadas na internet, né? Hoje a gente tem 6. A gente vai ter 10 bilhões de dispositivos conectados na internet. Hoje a gente tem 18, né? Quase 19. A expectativa é chegar até 40 em 2030. Então, é um mercado que tem vindo assim numa evolução massiva e a gente muitas vezes é um pouco transparente, mas a gente já tem se beneficiado desse desenvolvimento, né? O fato de muitas cidades hoje, até no Brasil, terem uma infraestrutura de Wi-Fi legal, que você pode usar na rua, nos pontos públicos e assim por diante, né? A qualidade da conectividade no Brasil, que eu considero muito boa, pelo menos nos grandes centros, né, nas cidades que são mais inteligentes, é um cenário extremamente promissor e tem crescido assim exponencialmente. De 2018 para cá, Kerlia, a gente mais que dobrou o número de dispositivos conectados na internet que fazem parte do Smart City e o volume de transações financeiras relacionados a Smart Cities também quase triplicou nesse período. Interessante. E quais são os principais impactos econômicos e sociais que essas cidades inteligentes podem gerar, tanto para o Brasil quanto para o restante do mundo? Tá. Primeiro, o impacto econômico é a melhoria da infraestrutura, naturalmente, né? E com isso você tem uma atração de capital, tanto financeiro quanto intelectual, maior, né? Porque, pô, se eu trabalho com tecnologia, né, tecnologias digitais, assim por diante, eu quero estar num lugar que me dá uma infraestrutura boa para que eu possa operar o meu trabalho da melhor maneira possível, né? E do ponto de vista social, a gente tem visto muitos cases legais de melhoria do saneamento básico, da qualidade das rodovias, das estradas nas cidades, do transporte público, né, como um transporte mais integrado, acaba trazendo uma melhor experiência para o cidadão. Eu acho que Smart City tem tudo a ver com experiência do cidadão, né? E quanto mais inteligente a cidade fica, melhor a experiência para esse cidadão. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a população mundial deve chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050, sendo que 68% delas viverão nas cidades, né? Vivendo nas cidades. Então, quais serão os principais desafios enfrentados pelas cidades tradicionais com esse crescimento populacional e como que as cidades inteligentes podem oferecer soluções mais eficientes? Tá? Eu acho que o principal desafio é assim, cidades que já estão estruturadas, mas não se prepararam para o Smart City. Elas vão acabar pegando um custo de infraestrutura muito alto, né? Então você vê, Curitiba, por exemplo, é uma cidade que teve um planejamento estratégico construído lá, idealizado lá nos anos 70 e sempre tentou se manter assim na crista da onda do que é possível fazer. Então é uma cidade que tem conseguido fazer os seus investimentos. Agora você pega outras cidades do porte de Curitiba, ou um pouco maior, como, por exemplo, eu moro na região de Salvador, né? Salvador tem muito mais desafios, em todas as áreas do que Curitiba. Vai ficar muito mais caro para Salvador conseguir chegar no nível que Curitiba está, porque está tendo que fazer esse investimento agora, não no passado como Curitiba já fez, entendeu? Então, toda a questão da inflação, o efeito que a pandemia teve, e assim por diante, acaba afetando isso, né? Mas, aí olhando do ponto de vista global,
a gente tem que perceber duas coisas. Maior taxa de crescimento populacional hoje são dos países emergentes da Ásia, então Vietnã, Indonésia, Paquistão, Índia, e na África. Esses países têm uma oportunidade de as cidades já nascerem inteligentes, porque a gente já tem a infraestrutura tecnológica pronta. É óbvio que também é caro, mas a cidade pode nascer com essa base. E isso faz uma diferença brutal, né? O custo hoje de você furar um metrô numa cidade que já existe é altíssimo. Num lugar que é vazio, é infinitamente maior, é menor, né? Então você tem essa oportunidade. Essas cidades, do ponto de vista global, elas podem aproveitar isso para já nascerem inteligentes. É o que a gente viu a China fazer muito bem nesse século. E como que as smart cities impactam diretamente na qualidade de vida da população? Tá? Eu vou dar um exemplo bem legal que eu vi recentemente lá no Smart City Expo, é o maior evento do Brasil e coordenado por um amigo meu. Vou até mandar um abraço para ele, o Samuca. É, ele faz parte do time do iCities, né, que organiza o evento. A cidade de Curitiba fez uma parceria com a Uber e instalou câmeras, se eu não me engano, em 70 carros da Uber. E durante alguns meses, esses carros, enquanto trafegavam para fazer as corridas, capturaram imagens de praticamente todas as ruas. Eles conseguiram mapear 100% das ruas da cidade de Curitiba e identificar todos os buracos da cidade com o com essa sacada que a gente chama aí de crowdsourcing, né? Então, eu estou usando o poder da multidão para me gerar dados e imagina se você tivesse que, né, botar um satélite ou ir lá fotografar e tal. Ia ser um trabalho muito complexo. Eles fizeram essa parceria com a Uber e hoje estão fazendo tem lá um roadmap de planejamento de melhoria do asfaltamento da cidade, né? Eu acho que esse é um caso muito legal. Eu acabei de voltar de Singapura. Fui para lá em junho agora, né? Singapura, num ranking da escola suíça IMD, ficou em quinto lugar como a cidade mais inteligente do mundo. Eu achei muito interessante porque, assim, você tem zero preocupação com roubo, criminalidade, assim por diante, né? E você tem lá algumas métricas bem interessantes que para nós brasileiros às vezes nem faz sentido. Se você perder alguma coisa em qualquer lugar ou achar que foi roubado, em 24 horas eles conseguem te devolver com certeza, né? Porque todo o sistema de monitoramento de câmeras é integrado. Então, até os sistemas internos das lojas, se acontecer um incidente, a polícia tem acesso a esse sistema para poder analisar as filmagens. E tudo, naturalmente, usando visão computacional e inteligência artificial, né? A outra coisa que me impactou muito é que a cidade é cheia de prédios que tem parques no meio do prédio. Então, tinha lá um arranha-céu de 60 andares, no 30º andar tinha um parque, porque tem a ver com a sustentabilidade, né? Era um negócio muito doido, assim. Até a arquitetura era interessante, porque as paredes abriam assim, tinham as árvores, assim, era um negócio realmente alucinante. Eu não peguei nenhum trânsito, Kerlia. Nenhum. Zero. Eu andei pela cidade inteira, saí do aeroporto que é longe e tal. Zero trânsito. E talvez o que mais me impressionou, assim, apesar de ser um serviço privado, mas tem muito a ver com essa visão de cidade inteligente da Singapura, o aeroporto, eles têm um KPI depois que você saiu da porta do avião, em 15 minutos você tem que estar no táxi. Eu medi o meu. Eu saí da porta de avião, fiz a imigração, peguei minha mala, em 18 minutos eu estava na porta do Uber. Impressionante. Imagina isso, e eu fazendo uma viagem internacional, né? Agora imagina isso aqui no GRU, né, em São Paulo. É surreal. Eu não Então, consigo nem conceber. inclusive dizem até que o aeroporto de Singapura é um dos mais bonitos do mundo, né? Não, realmente é surreal. Eles construíram uma ala nova lá, que eu passei bastante tempo lá e é realmente impressionante. Muito bem. Harold, você falou da tecnologia, né, de monitoramento aí de Singapura.
né? E aí eu queria que você detalhasse para a gente, né, pegando o gancho dessa sua fala, você detalhasse para a gente como que o uso das tecnologias, né, como que o uso de tecnologia, como coleta de dados, inteligência artificial, estão otimizando a infraestrutura e os serviços urbanos, né, e tornando esses espaços mais seguros e sustentáveis, né? E aí eu queria que você desse um pouco, alguns exemplos para a gente, né? Você deu agora o exemplo de Singapura, e aí se você tiver algum exemplo de soluções que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Tá, legal. Eu acho que o grande exemplo, de novo, né, vou reforçar, é Curitiba, tá? Então, eu considero que você tem basicamente três grandes tecnologias envolvidas com cidades inteligentes, tá? A dados, a geração de dados, tá? E ingestão desses dados. Isso tem, né, várias fontes. Satélites, crowdsourcing como Waze, Uber e assim por diante, como eu comentei antes, e sensores, né? Os sensores IoT, aí tem no poste, né, no Wi-Fi público e assim por diante. Inclusive, a gente tem alguns projetos aqui na Make One de Wi-Fi público. Você tem a infraestrutura desses dados. Então, para onde vão esses dados, né? Você está gerando um monte de dados lá, você pode fazer parceria com um monte de empresas que também geram dados na cidade. Para onde que eles vão? Para isso, você precisa de uma robusta infraestrutura de dados. Então, toda cidade vai precisar de um data lake, que é uma discussão que a gente vem tendo nas empresas desde que começou a se falar de transformação digital, né? O data lake é um tema aí de quase 10 anos já, né? Então, Curitiba, por exemplo, acabou de adotar o seu Data Lake, né? Eles anunciaram lá no evento do Smart City, né? Ainda está em fase de implantação, mas está sendo adotado. Então, qualquer cidade que queira se tornar uma cidade inteligente tem que estar pensando nesse Data Lake. E o terceiro é a entrega. Uma vez que eu ingeri esses dados, coloquei nesse banco de dados, eu preciso entregar isso. Entregar isso para a polícia com câmera, com dashboards, né? Centrais de operação, entregar isso para a área de saneamento, entregar para os diversos órgãos que vão se beneficiar desses dados, né? Então, esses são os três grandes players tecnológicos, digamos assim, né? O que eu tenho visto de interessante aí, além do que eu já comentei de Curitiba e Singapura? A cidade de Paris tem alguns projetos muito legais nesse sentido, principalmente na melhoria. O transporte público deles já é excelente, mas na melhoria desse transporte público fizeram muitos investimentos para a Copa do Mundo, melhoria do saneamento básico, que é um saneamento que foi construído lá em 1800 e pouco, entendeu? Então tem todo esse trabalho aí. Outras cidades, como na China, eles têm feito muito trabalho de redução de emissão de carbono. Então, uso de carro elétrico, o carro elétrico sensorizado, medições de emissão de CO2, assim por diante, porque a base energética deles é muito poluída. Então, eles estão tentando, dentro da cidade, mudar isso, né? Inclusive, eu tenho um colega que foi agora numa missão para executivos lá para Xangai, e ele falou, cara, me impressionou como a cidade é silenciosa, porque a frota hoje, a maior parte é carro elétrico. Então você não tem barulho na cidade. Olha que mudança de perspectiva para a gente, né? Uma cidade silenciosa. Isso faz uma diferença de qualidade de vida absurdo. Você volta a escutar os passarinhos, né? Sim, com certeza. E é bem melhor você escutar os passarinhos cantando do que buzina de carro, convenhamos. Exatamente, exatamente. E, Harold, como as cidades inteligentes garantem maior praticidade para os governos na administração urbana e no planejamento a longo prazo? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, Kelly, pelo seguinte, né? A gente vê grandes cases de cidades inteligentes na Ásia, muito forte, e na Europa. São países, né, são regiões que estão tendo uma visão de longo prazo muito grande, e no Oriente, em particular, eles têm uma visão de governo que, de uma certa forma, assim, generalizando, é um pouco mais totalitária ou ditatorial para nós, né? Mas para eles é mais um governo perene, né? Então, por exemplo, Singapura há 60 anos é o mesmo partido, apesar de ter eleição, votação e tudo mais, mas né, sempre está entre a primeira ou a segunda
a melhor cidade ou país do mundo. Você vê, a China também é o mesmo governo há quase um século, a Arábia Saudita, Emirados Árabes e assim por diante. Então, a começar, os grandes cases são cases que já têm no core uma política de visão de longo prazo. Então, eu acho que tem assim, a cidade inteligente, ela vai nutrir essas pessoas com uma visão melhor. Mas antes de pensar em cidade inteligente, esse governo já está pensando na visão de longo prazo. Por isso que a cidade é inteligente, entendeu? E não o contrário, né? Não é a tecnologia que vem me ajudar a ter uma visão de longo prazo, é a minha filosofia de como eu devo fazer uma administração pública que me constrói uma cidade inteligente. De qualquer forma, eu acho que o grande case aí, que até quem impulsionou mais foi a cidade de Londres, que a gente tem visto aí, é segurança. Então, Londres foi a primeira cidade a ter praticamente a cidade inteira mapeada com câmeras, a cidade inteira com visão computacional. E hoje, na visão computacional, que é a inteligência artificial aplicada a imagens, a gente consegue detectar o seu humor, o seu estado emocional. A IA chegou nesse nível. Então, eles conseguem prever se uma pessoa vai cometer um crime ou não, se tem uma pessoa tentando se suicidar em uma determinada ponte e assim por diante. Então, é óbvio que ainda tem problemas. A gente teve aquele atentado na ponte alguns anos atrás e tal, mas cada vez mais isso vai diminuir por conta da qualidade dos dados que a IA, porque não tem como falar de cidade inteligente sem falar IA, né? Até smart é esperto, IA é inteligência. Então, os dois estão completamente associados. Então, cada vez mais a gente vai ver esse nível de inteligência dentro da administração pública. Mas tem um desafio aí, Kelly, que é os funcionários públicos se capacitarem para aproveitarem todo esse potencial, né? Que a gente já Questão viu da esse mão de obra, desafio. né? A gente já viu esse desafio no setor privado, quanto mais no setor público, né? É verdade. E como as parcerias público-privadas, elas têm contribuído para o desenvolvimento das smart cities no Brasil? É. Primeiro, eu não vejo como, né, não ter uma integração, né? Até porque quando a gente fala de Smart City, a gente parte que a cidade está querendo se tornar inteligente, né? Então, é o setor público que gera uma demanda. E aí, como eu falei, né, a gente tem alguns processos aí de Wi-Fi público para comunidades aqui na Americana. Uma parceria, né, a demanda gerada pelo governo atraindo empresas para fazerem parte desse movimento que gera oportunidade de negócio. Infelizmente, agora a gente está na onda das bets aí, né? Então pode gerar uma oportunidade de apostas, mas a É gente um espera que não. risco. Convenhamos que ultimamente não está sendo muito seguro, né? Essa questão das bets. Exatamente. Mas eu acho que não tem como desassociar uma coisa da outra. Se você quer fazer uma cidade inteligente, o setor público tem que fazer a demanda. Quem vai conseguir entregar é realmente o setor privado, que já tem experiência, que já fez em outros ambientes. O que eu vejo, né, comparando aí globalmente. Primeiro, o Brasil, a gente sabe que é um país, apesar de o PIB ser grande, ele é grande por causa do volume populacional que a gente tem. Quando a gente olha o PIB per capita, a gente é um país pobre, né? Infelizmente. Então, vou te dar um exemplo bem esdrúxulo, tá, Kelly? Mas eu tive visitando, em maio, eu fui para o Vale do Silício fazer um treinamento lá de inteligência artificial, e eu tive visitando três parceiros nossos da Make One que ficam, né, cujas sedes são lá no Vale do Silício. Todos eles tinham nos seus escritórios aquelas mesas que ficam em pé, elétricas, né? Essa mesa lá nos Estados Unidos custa 15% de um salário mínimo. No Brasil, ela custa uma vez e meia o salário mínimo. Então, eu não conheço nenhuma empresa aqui no Brasil que tem uma mesa dessa, né? Isso é um exemplo Na esdrúxulo, verdade, eu mas não aí você conheço pega. ninguém que tenha uma mesa dessa aqui no Brasil. Exatamente. E todas tinham, tá? As três empresas que eu visitei eram assim os escritórios. Aí fora a mesa, você tem os computadores melhores, os monitores, assim por diante. Agora você traz isso para essa realidade do setor público-privado aí, essa parceria. O sensor que lá nos Estados Unidos, para colocar no semáforo, custa US$ 10, US$ 20, ele chega aqui no Brasil por R$ 200, R$ 300. Então, além de ser mais barato para o americano, ele é mais barato lá também. Então,
tudo fica mais complexo aqui no Brasil, né? O governo acabou de anunciar aí uma excelente iniciativa, eu elogiei aí nas redes sociais do IA para o bem de todos, né? Mas o volume de investimento para 4 anos é 12 vezes menor do que o volume de investimento privado nos Estados Unidos para IA em um ano. Então, olha o comparativo, né? Tipo, a gente está muito fora da realidade. Então, deixar as nossas cidades inteligentes vai ser um desafio. Até porque o Brasil é um país que exporta milho para comprar chip de inteligência artificial, que é muito caro, entendeu? Então, a gente cada vez fica mais na mão de quem detém a tecnologia avançada, que está em países com moeda forte. A gente tem uma moeda fraca gerando resultado no setor de commodities, né? Então, é uma balança complexa para equilibrar aqui no Brasil, sabe? Entendo. E como que a criação de uma Smart City afeta o valor de mercado imobiliário nas regiões envolvidas? E aí eu queria saber de ti também se há uma relação direta entre inovação urbana e a valorização de terrenos e imóveis. Olha, eu até já pesquisei isso. Alguns dados apontam para esse resultado, né? Ah, quando chega uma infraestrutura nova de rodovia, metrô e assim por diante, isso acaba gerando uma valorização dos imóveis naquela região. Eu estou vendo isso muito claramente ali perto da sede da Meikoano, que é próximo ao Parque Vila-Lobos. Então, o Parque Vila-Lobos virou o parque oficial da cidade, começaram a fazer investimentos ali. Aí isso começou a trazer um movimento de desenvolvimento de complexos e condomínios de mais alto padrão. Aí acabou, né, valorizando toda a região. A região está num crescimento assim massivo. Então isso tem total ligação, tá? Eu não saberia dizer exatamente percentualmente e tal, e varia muito de cidade para cidade, né? Bairro que você está fazendo essa movimentação, mas sem dúvida alguma isso tem um impacto muito grande. E hoje a gente está falando, né? A gente está falando muito. O Brasil está experimentando um crescimento explosivo do carro elétrico também. Então, pô, você tem estação de carro elétrico, você já vai ter mais pessoas comprando carro elétrico, você já vai melhorar a questão da sustentabilidade dentro daquela região na cidade, o que acaba valorizando os imóveis ali, porque está numa região que vai ter um poder aquisitivo mais alto e assim por diante, entendeu? Então, é um ecossistema bem interessante, tá? Tudo bem. E, Harold, fala para a gente quais são os maiores desafios enfrentados na implementação dessas cidades inteligentes aqui no Brasil. O maior desafio, como eu comentei antes, é a falta de visão de longo prazo do setor público, na minha opinião. Tá? E aqui eu estou generalizando, tá, Carla? Não é a realidade de um monte de gente. Já citei alguns casos aqui. Mas, no geral, o Brasil tem uma visão muito assim: deixa eu garantir meus 4 anos e no terceiro ano eu começo a fazer a campanha para garantir os outros 4, né? E eu desconheço uma cidade ou um plano de governo que diga assim, ó, o Brasil em 2050. Tem, né? Infelizmente. Então, quando a ONU veio com a Agenda 2030, uma das coisas que, por exemplo, o Emirados Árabes Unidos fez, lá onde fica Dubai, Abu Dhabi e tal, eles com aquela agenda, eles olharam, tipo, o que que eles precisavam melhorar, e uma das coisas, dada a visão que eles tinham para o que deveria ser Dubai e tal, eles viram que infraestrutura tecnológica ia ser importante para a chegada das cidades inteligentes. Há 7 anos atrás, 2017, eles criaram o ministro de inteligência artificial. E a primeira coisa que essa pessoa fez foi implantar um data lake, como eu falei, né, para todo o Emirados Árabes e para todos os órgãos. Então, todos os Emirados e todos os órgãos públicos usam a mesma fonte de dados. Olha que diferença do que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, esse tipo de coisa acaba sendo um desafio muito grande. O segundo é que, assim, o governo federal fez um trabalho excelente nos últimos anos de digitalizar os seus órgãos, né? E, através dessa digitalização, trazer serviços legais, né? Por exemplo, a carteira de motorista digital, o DataSUS, lá, sistema de saúde, com Covid, assim por diante, né?
Então, muita coisa foi digitalizada pelo governo federal, que foi maravilhoso. Não necessariamente pelas cidades. Muitas cidades não acompanharam, muitas cidades não têm recurso suficiente para ir lá e implantar o seu data lake. Entendeu? A implantação de um data lake, principalmente numa cidade, não é barato, porque você tem um volume de dados massivo sendo gerado. Né? Então, você tem esse segundo desafio. Né? Eu acho que esses são os dois pontos aí principais. A cidade ter se preparado para uma transformação digital e a visão de longo prazo. Perfeito. Quais são os principais investimentos necessários, na sua opinião, para transformar uma cidade tradicional em uma Smart City? E como que esses recursos, são aplicados e em que áreas os investimentos são mais significativos para que a Smart City ela dê um retorno melhor? Eu sempre olho para aquela tríade que eu falei antes, né? Você tem as fontes de dados, esse é o primeiro investimento. Então, investir em Wi-Fi público, investir em sensorização da cidade. Isso normalmente vai ser na parceria público-privada, né? Então, grandes operadoras estão oferecendo isso para as cidades, para colocar mais antena de 5G, 4G, Wi-Fi público, sensores nos semáforos e assim por diante, né? No sistema de iluminação pública e tudo mais. Então, esse é o primeiro investimento, e ele é alto porque você tem que espalhar muito, né? O que acontece? Quanto mais velocidade a gente exige da internet, normalmente as tecnologias que a gente tem trabalhado hoje, menor é a distância que a internet consegue alcançar. Então, hoje a gente tem mega velocidade, mas o Wi-Fi tem que estar pertinho do seu dispositivo, né? A antena 5G tem que estar, ela cobre um raio muito pequeno. Então, você tem que ter muitas antenas na cidade. Esse é um custo massivo. O segundo é o data lake, né? Então precisa ter um lugar onde chega essas informações. E o terceiro é a entrega dessas informações para os departamentos. Aí tem capacitação, aplicações, ambiente de desenvolvimento para essa área. Então, os três custos são pesados, assim, sabe, Kerda? Não tem muito como separar um do outro. Mas existe oportunidades muito legais. Por exemplo, né? Nós temos alguns projetos aqui na Make One de gêmeo digital. Foi uma tendência que eu vi lá no Vale do Silício. O que é o gêmeo digital? É uma réplica do mundo físico no mundo virtual para você aprender sobre. Então, vou te dar um exemplo que eu vi lá. A NVIDIA, aquela empresa famosa aí da IA, né, que bombou agora com placas de vídeo e tal, ela fez uma parceria com a Mercedes. Ela fez gêmeos digitais das ruas do mundo inteiro, de várias cidades do mundo, e os carros da Mercedes virtuais andam nessas cidades em diferentes condições. Tá chovendo, tem neve, tem gente que se joga na frente do carro e tal. Para quê? Para você treinar o carro autônomo da Mercedes. Ele treina no ambiente virtual, quando ele vem para o mundo real, ele sabe como lidar com as diversas situações do trânsito real. Entendeu? Então, você imagina assim, quando você pega isso e aplica para a cidade, eu poderia, por exemplo, né, criar o gêmeo digital de um museu, sei lá, o Museu do Olho, que é famoso lá em Curitiba. Eu poderia criar o gêmeo digital do Museu do Olho e as pessoas poderiam ir no ambiente virtual conversar com esse gêmeo digital, como se fosse o chat GPT. Mas eu converso lá, ô Museu do Olho, que tipo de exposição está rolando na semana tal a tal? Ele vai lá e me responde. Quais são as imagens famosas desse pintor que está exposto aí? Ele vai lá e me responde. Então, eu consigo interagir com objetos que eu não tinha opção de interagir antes, entendeu? Eu começo a ter novas oportunidades de lidar com a dinâmica da cidade. Esse eu acho que é um case aí bem interessante, mas que, de novo, demanda investimento de dados, infraestrutura de dados e aplicação, né? Fontes de dados, infraestrutura e aplicação. Muito bem. Harold, esses dias eu li uma matéria, não vou lembrar qual foi o portal, desculpe, mas a matéria, ela tinha a seguinte frase: as cidades inteligentes são uma resposta para os desafios urbanos atuais. E aí eu queria saber de ti, na tua opinião, até que ponto isso é verdade e quais são os limites e potencialidades das smart cities para solucionar os problemas das grandes metrópoles? Tá.
Eu vou te dar duas visões. Eu sou um tecno-otimista, né? Então, eu acho que sempre a tecnologia pode vir para ajudar, beneficiar e resolver os problemas. Eu acho que o trânsito é uma coisa que a cidade inteligente pode ajudar a melhorar massivamente. Eu acho que é hoje uma das maiores dores de todo mundo, é o tempo que você fica em transporte público, parado no carro e assim por diante. Eu fiz um projeto há 6 anos atrás, na cidade de Londres, com uma grande empresa de telecomunicações na época, para a gente diminuir o trânsito, gerando ambientes virtuais em torno da metrópole Londres. Então, a gente construía escritórios virtuais para as pessoas não terem que se deslocar até o escritório e tal. Isso foi bem antes da pandemia, né? E a gente vê, por exemplo, hoje, Kerlia, em São Paulo, como quinta-feira virou o caos, porque é o dia que meio que todo mundo vai para o escritório, né? Quinta-feira é o dia oficial do sem home office. E a cidade está o caos. O trânsito, assim, é impossível na quinta-feira. Então, eu acredito que a tecnologia pode resolver tudo. Vai resolver tudo? Não. Tá? E aí, o meu sonho era que o digital crescesse a tal ponto e as empresas entendessem esse movimento a tal ponto que a gente muito mais pudesse escolher onde a gente quer morar do que obrigasse a cidade a crescer mais. Porque no final das contas, pô, eu tenho uma vida privilegiada. Eu sou um profissional da área do conhecimento, então eu posso trabalhar remoto, eu posso ir para o escritório quando eu quero ou não, eu sou sócio da empresa. Então, isso é uma vida. Tem muita gente que não tem essa opção. Quando a pessoa não tem essa opção, a cidade se torna um dreno da vida daquela pessoa, porque a cidade consome 2, 3 horas de transporte público, a cidade consome os recursos financeiros, a cidade consome o que o ambiente rural está produzindo, entendeu? Então, tem até aquele filme de alguns anos atrás já, chamado Máquinas Mortais, que foi do mesmo diretor do Senhor dos Anéis. A cidade é como se fossem carros gigantes que vêm consumindo tudo que está na frente deles. E é uma metáfora para o que a cidade realmente é, né? Ela consome todos os recursos do que está em volta, inclusive a nossa vida, para manter a cidade de pé. E eu acho isso muito triste. Eu gostaria que a gente conseguisse evoluir para um ponto onde eu possa escolher. Eu quero estar numa cidade, numa praia, na montanha, onde eu quiser, entendeu? Esse seria o meu sonho, de verdade. O nosso, né? E o meu também Exato. seria esse. Não sabia que eu tinha esse sonho, agora eu sei. Pois muito bem, Harold, a gente chegou ao final, tá bom? Com isso, a gente encerra os nossos cenários. Gostaria de agradecer a presença do Harold, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.